Muito bem, amigos do Litoral, nós estamos retornando na sua casa, na tua televisão, no seu comércio, para mais um programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, TV Guarujá e também pela TV Itapema. Hoje nós temos nos estúdios a presença do advogado especialista em direito penal, Anderson Real Soares. Cadê o Anderson? Ele que estará conosco no primeiro e no segundo bloco, aí discutindo e falando sobre questões relativas ao direito penal e que são interessantes para você no seu dia a dia. Antes de conversar com o Dr. Anderson, a gente vai falar com você sobre o restaurante Chopp Halle, é isso mesmo. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Agora sim, conversando com o advogado Anderson Real Soares, ele que atua em Santos, Guarujá e toda a região, mas tem seu escritório central em Santos. Obrigado por vir aqui até o Guarujá, até a TV Guarujá, para gravar junto com a TV Unisantos. Obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, Wellington. Eu fico honrado pelo convite, sempre à disposição de quando precisar para eventuais esclarecimentos e para tudo que vier através do público, de suas perguntas, para esclarecer um pouco mais sobre o direito penal, que é uma carreira tão interessante, tão apaixonante, e para quem não pai de dúvidas sobre essa área do direito. Certo. Algumas coisas, é claro, a gente sabe, porque nossa formação também é em administração e direito, mas a gente tem que fazer as perguntas para que o público de casa possa entender e interpretar o direito. A gente vai falar não então aqui em termos técnicos, nós vamos tentar conversar o máximo possível num diálogo onde você que está em casa possa entender, porque senão não adianta nada, né? A intenção nossa justamente é orientar. Bom, Tribunal do Júri é uma coisa apaixonante, doutor Anderson, e inclusive pessoas que querem estudar direito só para fazer o Tribunal do Júri. Mas como é que funciona, qual é a competência do Tribunal do Júri? Exatamente, até pelo ofício de professor, os alunos despertam desde o início grande interesse pela área penal, e muitas vezes acabam sendo apaixonados pelo Tribunal do Júri por uma forma até pelo o que aparece pela TV, pela mídia, bastante divulgado. Advogado do Diabo. Exatamente, tem vários filmes, né, a respeito sobre o Tribunal do Júri, e acaba despertando a curiosidade do estudante, do acadêmico de direito e quiçá também das pessoas, da população em geral, para conhecer um pouco mais o que vem a ser o Tribunal do Júri, né? A competência principal do Tribunal do Júri quer dizer quem seria capaz de julgar os crimes do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele foi instituído na nossa Constituição de 1988 com o objetivo de se esclarecer ao povo o julgamento dos seus pares. Ou seja, 7 pessoas são escolhidas para fazer um julgamento de alguém que em tese tenha cometido um ato criminoso. Quais são esses crimes que esses 7 jurados podem fazer esse julgamento? Em tese, são os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. O artigo 5º da Constituição frisou como cláusula pétrea, isso quer dizer que é imutável, não se pode mudar somente através de outra Constituição, acaba instituindo a competência do Tribunal do Júri. Então, esses crimes dolosos contra a vida, no mais comum um homicídio doloso, aquele que tem a intenção de matar. Esse é o que mais ganham as manchetes aí, né? Exatamente. Aqui a mídia acaba divulgando mais, pelo fato de que realmente chame mais a atenção do público o fato do homicídio. Mas não só o homicídio, como temos outros crimes dolosos contra a vida, entre eles o aborto, bastante comum também, que acaba tendo a sua competência no Tribunal do Júri. E hoje, como é que escolhe essas pessoas para serem juradas? Qual o procedimento? Como que é feito isso? Então, são escolhidas pessoas do povo, tá? É feita uma listagem de pessoas com requisitos de idoneidade moral, não pode ter antecedentes criminais, e dentre essas pessoas são levadas ao fórum, ao Tribunal do Júri, e ali é sorteado 7 jurados até completar
o corpo de jurados para o julgamento. E o advogado e promotor podem recusar, inclusive, Podem algum, recusar, né? Imotivadamente, ou seja, não precisa ter motivo para a recusa. Muitas vezes, essas recusas são baseadas na profissão que a pessoa feeling, né? Do advogado, do promotor. Exatamente. Na hora, você olha para a pessoa, dependendo do crime praticado que está sendo julgado, tem preferência de jurado mulher, jurado homem. Então, é possível... Crime feito contra a mulher, o advogado geralmente não quer. Não vai querer... Se ele for defesa, né? Exatamente. A escolha dos jurados também é muito importante, porque isso vai dar um perfil para o seu julgamento, de uma proximidade maior da sua tese, seja para a defesa, seja para a acusação. No homicídio, por exemplo, num caso desse que a gente está falando, o advogado certamente preferirá, se a vítima for uma mulher, preferirá jurado homem. Agora, o advogado também pode ajudar como assistente de acusação, não é isso? Exatamente. O advogado pode ter esse papel dúbio, né? Que é atuar tanto na parte da defesa como na assistência à acusação ao Ministério Público. Ou seja, ele também pode reforçar a acusação que está sendo feita pelo Ministério Público em plenário. Agora, esse pessoal que é jurado, né? Eu já tive a oportunidade de encontrar com jurados que uma moça, inclusive, ela falou, poxa, a gente presta um serviço e tal. Quando eu fui para o ponto de ônibus, estava lá, né, a família da pessoa que tinha sido, por sorte dela, inocentada. Por sorte dela, inocentada. Mas o jurado ele acaba correndo um certo risco, né? O que ocorre, na verdade, é que até teve uma modificação da lei para que as pessoas, tanto da defesa, de testemunhas, não houvesse contato com a defesa da acusação e defesa. Mas na rua não tem jeito. Mas né? Exatamente, na rua não tem como fazer essa separação. E no tribunal do júri... Na lei é bonito, né? A prática é totalmente distinta, né? Mas o tribunal do júri, a garantia do tribunal do júri é exatamente dar essa publicidade, dar essa notoriedade ao julgamento, e aí ficaria impossível de não se tornar público o julgamento, até sob pena de nulidade, para que não houvesse esse contato. Agora, existem casos pontuais de que pode haver um certo constrangimento, mas nos mais das vezes não há nenhum tipo de problema. Agora, o julgamento em si, começa o julgamento, aí o promotor acusa, tem até o livro do Lins, né? A defesa tem a palavra, né? A defesa tem a palavra. A defesa tem a palavra, o advogado fala sempre em segundo, justamente para poder defender das acusações, réplica, tréplica. E como é que você já fez júri, é claro? Já fiz. O primeiro júri que você fez, você lembra, lógico, claro. Também. Tremeu muito ou não? Sim, na verdade, o tribunal do júri é a vitrine da advocacia criminal. E como toda primeira vez, em qualquer coisa que você vai fazer, você sente aquela angústia, receio. Um certo receio de fracassar. Isso é normal, todo ser humano pode ocorrer em qualquer profissão. O meu primeiro júri também foi na comarca de Praia Grande. Ainda mais ali, né, onde tudo é muito formal, né? E é tudo oral. Tudo na hora, você tem que falar raciocínio rápido, então é uma coisa bem dinâmica, né? Então tem que se preparar bem, né, para o júri. O importante para o tribunal do júri é você estar bem preparado, saber do processo de tudo, ponta a ponta, de cabo a rabo, igual a gente fala, e ter um aspecto cultural, um aspecto de rapidez de raciocínio para que você possa desenvolver no tribunal do júri e não ficar muito cansativo até para os jurados, né? Se o jurado ficar cansado, ele fica com raiva do advogado e aí acaba condenando o coitado que está lá, muitas vezes pode ser até inocente. Exatamente. E tem vários estudos nesse aspecto também sobre a inteligência emocional no tribunal do júri, porque os jurados, como qualquer outro ser humano, acaba às vezes se seduzindo pela voz, se seduzindo pela forma de falar. Né? Neurolinguística, exatamente. Então tem todo um aspecto emocional por trás do tribunal do júri que às vezes é questionado até por muitos autores que será que está julgando realmente o caso concreto ou está ali avaliando quem tem a melhor oratória, se é o promotor, se é o advogado. Então tem esse viés também de questionamento por parte aí dos doutrinadores. Agora, o pessoal que está em casa já viu matéria, talvez até em filmes, né?
nos Estados Unidos é diferente no Brasil, aquela prova que chega de última hora. Né? Isso no direito brasileiro não é vedado. Existe, né? É vedado. Mas no direito americano... Mas fala um pouco sobre isso. Então, o que seria essa prova, né? Tem aquela suspense, nos filmes americanos mostram muito isso, porque lá realmente é permitido isso. Então, até o último momento. Até o último momento. Aqui no Brasil, não. No direito brasileiro, derivado do direito romano, não é permitido. Até porque isso é exatamente para gerar uma certa expectativa no público que está assistindo. Então, a defesa ou a acusação, no caso, não poderia ser surpreendido com uma nova prova de última hora e não poder questionar essa prova. Certo. Agora, tem também aquele advogado que atua na área criminal, mas ele atua só até o ponto onde chega justamente o momento em que vai para o tribunal do júri. Você tem casos assim no seu escritório que o advogado fica no processo até determinado ponto e naquele ponto onde vai para o júri ele passa para você? Tenho sim, exatamente, porque tem advogados que são criminalistas também, porém não fazem a parte do plenário, porque o tribunal do júri ele é dividido em duas fases. Tá? A primeira fase é a fase totalmente processual, que é a preparação para aquele julgamento em plenário. A fase do plenário, que exige mais do advogado, que exige uma série de requisitos, uma série de raciocínios, tem advogados que acabam não fazendo essa área e aí contratam alguém especialista somente para atuar no dia do plenário. Certo. Vamos falar também sobre essa questão do flagrante, né? O pessoal fala muito na rua, não, fugiu do flagrante, ficou 24 horas. Existem algumas lendas do direito penal, né? Criada por uma série de pessoas que acabam passando e tornam-se verdades, porém não são. Essa lenda de que uma pessoa que comete um delito e foge durante 24 horas, ela não estaria podendo mais ser presa por conta do flagrante. Isso é uma lenda que criaram, sabe lá o porquê, mas não procede, tecnicamente isso não existe. Onde termina o flagrante então? Termina a partir do momento em que não há mais situação desse flagrante, porque nós temos diversos tipos de flagrantes. Temos o flagrante preparado, o flagrante próprio, impróprio e o flagrante em continuação também. O que seria esse flagrante de continuação? Quando alguém está sofrendo algum tipo de perseguição, não importa o tempo, tá? Desde que haja essa perseguição, e aqui eu dou o exemplo de perseguições que duram dias, porém, se há essa perseguição constante e não há fuga visual desse elemento, pode durar 2, 3 dias que essa pessoa poderá ser presa ainda em estado de flagrante. Mas assim, geralmente com uma semana, por exemplo, a polícia não tem tempo de ficar só atrás daquilo, né? Existem outros problemas. Sim, existe mais, isso é mais um aspecto teórico, certo, né? Pode acontecer, mas obviamente que ninguém vai ficar na perseguição, no encalço do acusado durante tanto tempo. Acho que 2, 3 dias é razoável né? Para que haja essa perseguição. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Hoje nós estamos conversando com o professor universitário, né, advogado Anderson Real Soares. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, TV Guarujá e TV Itapema para todo o litoral. Hoje conversando com o advogado, professor universitário Anderson Real Soares. Anderson, a gente falava sobre os mitos do direito penal, a gente falava no primeiro bloco sobre o flagrante e agora eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do furto e do roubo. Uma diferenciação aí para o então, público. Tem muita confusão, até pela mídia, né? Quando ocorre um crime de roubo, acaba denominando como furto e vice-versa. Na verdade, o crime de furto ele é bem simples e sintomático, no seguinte sentido, a diferenciação entre furto e roubo é a questão da violência. Violência ou grave ameaça contra a pessoa.
No furto, não há qualquer tipo de violência contra a pessoa, já contrariamente ao roubo. O roubo, sim, há o emprego de violência ou a grave ameaça. A grave ameaça, ela não precisa ser necessariamente com uma arma. Pode ser por gestos, palavras, grande número de pessoas, qualquer coisa que possa vir a se tornar uma grave ameaça. Já no furto, não. No furto não há esses dois elementos de violência ou grave ameaça. É uma simples subtração de alguma coisa móvel para si ou para outrem. Outra coisa que a gente vê muito também falar é sobre dolo, não é dolo, né? Dolo, né? Dolo, muita exatamente. Gente fala dolo, mas é dolo. Então, dolo e culpa. A culpa, é claro, tem a questão da imprudência, imperícia e negligência. Dá uma diferenciada aí para o pessoal de casa, a questão do dolo e a questão da culpa. Então, o dolo é a intenção e vontade do agente em realizar aquele resultado criminal. Então, ele tem intenção de praticar aquele delito. Queria matar. Eu quero matar. Eu vou lá e realmente realizo esse crime, eu consigo matar, ou na tentativa, no caso, eu tento matá-lo. Já na culpa, não, eu não tenho a intenção de praticar esse delito, mas sim por negligência, imprudência ou imperícia, eu acabo praticando esse tipo de delito. Qual que é a diferença? Isso faz toda a diferença, né? Faz exatamente na pena. Um crime doloso é muito mais grave do que um crime culposo. Então, na aplicação da pena ao final do processo, certamente quem pratica um crime doloso vai ter uma pena maior. Tá. Agora, o caso recente agora, o caso do Edinho, né? O Edinho, ele acabou sendo preso novamente aí, por não ter, o que a gente viu na imprensa, é claro, exatamente, né? Por não ter devolvido o passaporte que foi requerido a ele. Você tem acompanhado esse caso, no caso do Edinho? Tenho acompanhado o caso do Edinho também. A acusação dele é de quê? É de associação tráfico. Tá, e ele já foi condenado? Então, ele foi condenado em primeira instância, aí cabe recurso, recentemente até pela Vara de Praia Grande. Recorreu, porém, essa decisão para ele recorrer, de recurso à apelação, a juíza condicionou esse apelo em liberdade para que ele depositasse o passaporte, porque haveria risco de fuga. Porém, pelo que foi divulgado na imprensa, até eu não tenho conhecimento dos autos, mas pelo que foi divulgado, ele já havia avisado que tinha extraviado o passaporte, juntando para isso até o protocolo dizendo que o seu passaporte teria sido extraviado. A juíza do caso não entendeu como crível, ou seja, como verídica essa requerimento do Edinho. Até, ele não requereu, ele não fez o requerimento? Então, só disse que perdeu? Ele informou que perdeu o passaporte. Informou oficialmente, mas antes de ser preso? Antes de ser preso. Então houve sensacionalismo ou não? Então, em tese? Então, a juíza do caso, na verdade, ela entendeu que... Copa do Mundo? Que essa versão dele era inverídica, que é impossível alguém ter perdido e tal. Mas ele não tinha, ele tinha colocado por escrito? Por escrito. Então, declarou que teria perdido e por isso foi decretada a prisão dele. Rapidamente o advogado recorreu ao tribunal através de um habeas corpus e o Tribunal de Justiça daqui do Estado de São Paulo entendeu que não haveria necessidade da prisão do Edinho, e sim algumas medidas cautelares para que ele pudesse ser colocado em liberdade. Como? A tornozeleira eletrônica. Ele está com a tornozeleira? Na verdade, a condição da soltura dele era essa: vamos colocar uma tornozeleira eletrônica, porque aí não teria risco de fuga. Com passaporte ou sem passaporte? Exatamente. E aí foi dado o habeas corpus. Porém, nesse meio tempo, nesse entrave, o que aconteceu? O Estado de São Paulo não está aparelhado suficientemente para essas condições de tornozeleira eletrônica. São Paulo ainda não está? Não está. Tem algum estado? Qual existe algum estado do Rio Grande do Sul. Já está. Já está bem aparelhado. Minas Gerais. Poxa, São Paulo não está? São Paulo não está. São Paulo realmente, a lei é desde 2010. Está atrasado, diga-se, né? de passagem. A lei 12.580, desde 2010. Bom, porque favorece tanto o acusado, né? Quanto a sociedade, né? Exatamente. É uma forma menos gravosa. Aqueles casos em que a justiça diz que você não pode chegar a X metros de determinada pessoa, quer dizer, fica comprovado ali pela Lei Maria da Penha, né? Estabelece um limite de aproximação de outra pessoa, e assim que chegar nesse limite, aí não tem nem o que questionar, né? Porque tá gravado. Tem o GPS, né? O GPS, exatamente. Sabe exatamente onde está, né? Sabe. Mas não explode, os brasileiros não explodem. Não. Ainda não teve nenhum caso. Agora, mas então em São Paulo ainda não tem. E aí o Edinho saiu... Não é que não tem. Tem.
Porém, a Polícia Civil, é que não, como ele estava preso no 5º Distrito, a Polícia Civil não tem esse aparelho. Sei. E aí como é que fez? Aí foi novamente informado esse tipo de procedimento pelo advogado e imediatamente o tribunal soltou o Edinho sem qualquer tipo... Sem a tornozeleira, porque quem estava dando causa ao problema era o Estado e não... O próprio Estado. Então seria até... A incompetência foi do Estado. Exatamente. Uma forma quase injusta, sempre, né? Como quase sempre, né? É porque a lei foi criada, na verdade, e tem esse mito aqui no Brasil, né? De que cria-se leis para que como se fosse resolvido todos os problemas. Então amanhã cria-se uma lei qualquer... Não, o problema no Brasil é que é maior. Sai uma matéria na televisão e cada pessoa que é vítima daquilo quer criar uma lei para aquilo, especificamente para aquilo. Sendo que o ordenamento jurídico já é bastante amplo. Exatamente. E já abraça, acho que 99%. E tem lei para tudo, né? Exatamente. Tem crime, na verdade, eu vou falar. Tem crime para tudo e a lei vai sempre atrás, né? Porque a modalidade vai modificando. O legislador ele acaba se preocupando muito com o caso concreto. Acontece, um menor acaba de matar alguém num caso de repercussão, então vamos falar da minoridade penal. Daqui a 2, 3 anos ninguém fala mais nisso. É isso que eu ia falar com o senhor também. O que você acha da maioridade e minoridade penal? Então, o grande problema é... Contra, a favor? Então, o motivo... primeiro colocar o motivo para nós baixarmos a minoridade, né? De 18 para 16, para 14, seja qual for. Os legisladores acabam se apoiando nesse estudo para baixar a minoridade, mas colocaram de uma forma para alguns crimes, para os crimes mais graves, considerados mais graves, estupro, tráfico e até o homicídio. Porém, se você for pegar a maioria dos crimes praticados por esses menores, são os crimes de roubos, latrocínios. Então, esses 3 crimes que são realmente os mais graves e que a população exige que seja baixada essa minoridade, não iria abarcar, não iria contemplar esse tipo de situação. Então, nesse ponto de vista, que eu acho que não iria resolver o problema. Seria mais uma forma de estatuir uma lei, baixar a minoridade. Mas hoje não é incoerente, por exemplo, o jovem pode votar e não pode ser preso, por exemplo? Se é o direito de cidadão votar, ele como cidadão, ele já também não tem a consciência de que ele está prejudicando ou matando alguém? Então, o legislador penal, que é de 1940, né? Em 1940 o jovem da época não... Exatamente, não é o jovem de 1940, é diferente do de hoje. Então, o estudo que foi feito para calcular essa quantidade penal, na época de 18 anos, para ter o discernimento de ele entender o certo ou o errado. Mas hoje o que seria razoável na sua visão? Eu acredito que 14, 15 anos é a mesma idade de uma pessoa considerada inimputável. 14 anos, quando alguma vítima é acometida de algum crime de 14 anos, se fala em violência presumida. Então a mesma coisa talvez seja no autor do delito. A partir dos 14 anos ele teria essa condição de entender o caráter ilícito do fato. Então talvez a punição a partir daí seria razoável. Porque não dá do jeito que está, né? A população... Mas existem alguns casos nos Estados Unidos que eu acredito que seja mais coerente. Dependendo do tipo de crime praticado, vamos julgar e vamos fazer uma análise, um estudo criminológico naquele menor, para ver se ele tem essa condição de responder a esse crime ou não. Eu acho que seria mais correto essa linha. Dependendo do crime cometido, vamos analisar o perfil criminológico desse menor. Agora, o princípio da anterioridade, né? No direito penal, nulo crime, nulo poena, sine previa legis, é mais ou menos isso, Exatamente, né? Nas aulas com o doutor Elias Jacob, que é promotor em Santos, lá na Unimes, uns 15 anos atrás. Exatamente, né? Hoje é advogado, né? Atuando como advogado grande, criminalista também. A importância da anterioridade. Na verdade, toda lei ela tem que ser promulgada e dar conhecimento a todos para que as pessoas possam respeitá-la. Então esse princípio visa exatamente dar publicidade a essa lei para que as pessoas não cometam esse tipo de delito, porque ela não pode ser surpreendida com um crime sem ter conhecimento de que aquela conduta lhe é criminosa. Agora, o senhor atua na área do direito, também em outras áreas, mas muito mais na área do direito, né, no seu escritório. O senhor assiste a muitas injustiças? Sim, infelizmente eu posso dizer com conhecimento de causa
que... Do tipo? Tem casos que realmente eu analisando as provas, vejo que a pessoa é inocente e acaba recebendo uma condenação. E tem outros casos também que, na verdade, o advogado ele não luta só pela condenação ou absolvição, mas existem alguns casos em que o advogado luta para que aquela pessoa receba uma pena justa pelo crime praticado. Então, nem a mais nem a menos. Exatamente, né? Somente que ele receba aquela pena, o castigo proporcional pelo crime praticado. A pena enquanto castigo, né? Agora advogado criminalista tem muito, o pessoal pensa muito nisso. Lógico, cara, já chega a população, a imprensa sai muito na frente. Então a imprensa já condena antes. Isso. Né? Ou condena ou absolve antes, conforme o caso. Sem ter qualquer acesso ao processo. Sem qualquer acesso ao processo, sem conhecimento dos fatos. Agora, como é que você sente que o cliente teu também vai chegar para você e falar, eu matei fulano? Como é que você sente? A relação é bem pequena, resta um espaço muito pequeno para a verdade, vamos dizer assim. Você chega na pessoa e fala, não, doutor, eu não fiz isso. Com a sua experiência que hoje você já tem, você sabe que aquela pessoa fez e não quer falar ou não? Como advogado, nós analisamos as provas técnicas. Eu não preciso entrar no mérito do crime praticado. O advogado criminal ele não faz isso. Ele realmente vai analisar as provas do processo e quais são as provas que estão em desfavor do acusado. Porque existem provas que estão realmente a favor do acusado também e que devem ser postas no processo. Então, o advogado criminal, ele não se comunga junto com o acusado. Ele simplesmente atua no sentido de defender uma aplicação justa da lei, dependendo do crime praticado, ou até mesmo lutar por sua absolvição, que no caso da autoria, às vezes foi ele, não foi ele. Mas a questão da verdade é o que nós dizemos, às vezes... A justiça que tem que perseguir. Temos 3 verdades, a minha, a sua e a do fato. E a verdadeira. Então... Agora, internamente, assim, você já tem algum caso que você... algum tipo de causa que você rejeita? Sim, particularmente, não pelo crime praticado em si, mas o advogado ele tem que ser técnico. Existem algumas causas que eu não consigo ser mais técnico e sim mais sentimental. Crimes de violência contra crianças, crimes de violência contra costumes, estupro e tal. Esse tipo de crime realmente eu não atuo, mas pelo fato de que eu não consigo ser tão técnico quanto em outras matérias. Aí o sentimento fala mais forte. Aí eu prefiro não atuar para não prejudicar o acusado. Esse linchamento, rapidamente, esse linchamento recente que aconteceu no Guarujá. Então, esse é um exemplo de uma injustiça, obviamente, né? Mas do que o clamor público, movido por sentimentos pré-históricos, né? É capaz. Então você pega um boato que foi noticiado, alguma coisa no Facebook, e aí junta uma certa aglomeração, ninguém se importa com o que realmente aconteceu, com o que é verdade, e simplesmente um boato lançado, desculpe, acaba fazendo uma tragédia dessa. Então eu acredito muito na justiça, conheço pessoas sérias que realmente possam julgar conforme o caso concreto e julgar de forma justa. E o povo realmente não tem esse acesso às provas de que tem dentro de um processo. Bom, nós vamos chegando então ao final de mais um programa. Agradecer a presença do professor universitário Anderson Soares Real. Obrigado pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, agradecendo a Deus então sempre em primeiro lugar, nós vamos colocar no ponto final mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.